Homilia diária, quarta-feira, 10 de outubro de 2018. A paz de Jesus e o amor de Maria, amado e amada. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vamos, a partir deste exato momento, a reflexão da liturgia de hoje. Comecemos a nossa experiência em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. E pedimos, Senhor, que essa reflexão não realmente se torne viva hoje, se torne eficaz em nossas vidas e não volte para o Senhor sem produzir em nós o efeito que você tanto espera. O Espírito Santo nos faz nascer e nos faz realmente renascer. Fez-nos nascer aonde? Lá no batismo. Mas isso é só um germe, uma semente que se tem de desenvolver permanentemente, amado e amada. O Espírito Santo é quem realiza esse permanente renascimento. Jesus, ele disse a Nicodemos: em verdade, eu vos digo, quem não realmente renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Não te maravilhes de que eu te tenha dito: necessário vos é nascer de novo. Repito, necessário vos é nascer de novo. Está lá em João capítulo 3, versículos 5 a 7. Mas nós descobrimos que esse nascimento, ele tem de ser permanente, porque em João 13, 18 e em 1 João capítulo 3, versículo 9, ou capítulo 5, versículo 18, advertimos que ali se fala do que realmente renasceram de um modo pleno e já não pecam, porque nasceram permanentemente, perfeitamente de Deus. Portanto, o Espírito Santo nos fez nascer, renascer no batismo, mas quer fazer-nos renascer hoje, cada dia, até que nós sejamos plenamente renovados, plenamente transformados. Vivamos cada dia dessa maneira, como uma nova oportunidade para nascer de novo, para continuar renascendo, para uma vida mais bela, para uma vida melhor. Invoquemos sim o Espírito Santo, para que nos faça renascer cada dia mais, porque só com o seu poder é possível morrer cada dia para o homem velho e deixar nascer o homem novo. Não podemos nos contentar com a vida recebida no batismo, que é como um germe, mas permitir o seu desenvolvimento até alcançar uma plenitude de vida tal que o pecado já não possa ter poder algum sobre a própria existência. Na primeira leitura de hoje, de São Paulo aos Gálatas, Paulo continua a escrever em jeito de autobiografia. Depois de 14 anos, vai a Jerusalém, sim, acompanhado por um levita, realmente um cipriota chamado José, a quem os apóstolos tinham dado o sobrenome de Barnabé, isto é, filho da consolação, e quem acompanhou Paulo durante o primeiro período de evangelização. Leva também Tito, um greco cristão incircunciso, que mediou o conflito entre a igreja de Corinto e Paulo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Tito era realmente um exemplo vivo de liberdade perante tudo o que não realmente correspondia ao essencial ensinamento de Cristo. Ao contrário do que eles defendiam, ao contrário do que eles praticavam, alguns cristãos de Jerusalém, Tito não era circunciso. Com este exemplo concreto, Paulo expõe aos chefes lá da igreja o seu evangelho para não correr em vão. Dá-se então em Jerusalém uma forte experiência de comunhão, expresso num aperto de mão de Paulo a Pedro, Tiago e João, considerados sim as colunas da igreja. Chega-se a um acordo.
As colunas evangelizariam os circuncisos. Paulo e os seus companheiros evangelizarão realmente os pagãos. A única recomendação é dar atenção aos pobres, coisa que Paulo terá em grande conta. Mas a comunhão não impede Paulo de se opor a Pedro, que em Antioquia se deixou dominar pelos cristãos judaizantes, deixando-se realmente frequentar a mesa dos cristãos convertidos do paganismo, que justamente se julgavam livres de tomar qualquer tipo de alimento. E verificamos duas realidades. A primeira é que Paulo ele se sente livre para dizer claramente a verdade a Pedro, que cocheia na sua prática de crente. A segunda é que a mensagem de Cristo é uma mensagem de liberdade em relação a todos os formalismos, exterioridades, hipocrisias e até mesmo contrição. No Evangelho de hoje, de Lucas, Jesus estava realmente a lugares a orar. Em qualquer tempo e lugar se pode rezar, ainda que haja tempos e lugares expressamente destinados à oração. Ao ver Jesus rezar, um dos discípulos percebeu que não sabia rezar e suplicou: Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus ensinou-lhes a oração, Pai Nosso. A oração de Jesus começa com a invocação do Pai, Abba, no texto lucano, palavra que exprime uma ternura e uma vontade realmente idêntica à nossa palavra Papa. Jesus introduz-nos deste modo a um novo tipo de relação com Deus, caracterizado pela confiança semelhante à de um filho que se dirige ao Pai por quem se sente amado. Chamado Pai, a Deus, assemelha-nos a Jesus, o Filho por excelência, e partilhamos a relação íntima que existe entre o Pai e Ele. É nisso que se caracteriza em primeiro lugar a oração do cristão. Santificado seja o teu nome. Pedimos a Deus que seja glorificado por todos e em todos, que seja glorificado em cada um de nós, isto é, que vendo o nosso modo de ser, nosso modo de agir, todos o reconhecerão e louvem. Esse pedido sublinha a verdade de que é procurando a glória de Deus e não a nossa, que nós encontramos a nossa própria felicidade, entrando em comunhão com Ele, com os outros e com os cosmos. Venha o teu reino. Toda a história é aspiração, consciente ou não, por este reino que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Está lá em Romanos capítulo 14, versículo 7. Dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. O pão, sim, é um alimento vital que nos simboliza tudo o que o homem precisa para viver dignamente, crescer e realizar-se. Pão, vestuário, cultura e habitação. Pede-se o pão nosso. Se for meu, torna-se elemento de morte. Partilhado, faz crescer. Pão é também a Eucaristia, a palavra de Deus, porque não só de pão vive o homem. Perdoa-nos, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos. O perdão de Deus liga-se à nossa atitude de perdoar, como raiz à árvore. O fundamento do nosso perdão é sabermos realmente ser perdoados por Deus. Perdoar não significa esquecer. Desejar perdoar, pedir a Deus que nos ajude a perdoar, já é atitude de perdão. Não nos exponha à tentação. Esta expressão significa pedir a Deus a graça de não realmente sucumbirmos à tentação por causa da nossa fraqueza. Sabemos que Deus nos ouve porque Ele é fiel. Ele não permitirá que sejais tentados acima das nossas forças. Meditação. Paulo recusa todo formalismo, constrição, oportunismo e até mesmo tradicionalismo. O essencial é aderir a Cristo e a sua verdade. Para defender essa posição que julga realmente correta, ele está disposto a tudo, até realmente indispor-se com Pedro, não hesitando em aplicar-lhe a correção fraterna. Tende a haver realmente coerência entre o Evangelho e a vida. É urgente que as nossas comunidades cristãs
as nossas comunidades religiosas se instaurem essa parresia, este atrevimento, esta fraqueza de relação, esta busca apaixonada da verdade de Cristo, dando ouvidos às exigências do reino e não nos nossos mesquinhos interesses. Nada melhor que nós ter bons espaços e tempos de oração para ultrapassar as rotinas e até mesmo confusões que realmente inquinam a verdade pura do Evangelho e escravizam os nossos corações. Se rezo ao Abba, ao Pai, cheio de ternura, meu e dos meus irmãos, se lhe peço que seja glorificado como convém, e que venha o reino da justiça, do amor e da paz, também através da minha pequena vida, então eu terei a força de me tornar cada vez mais na porção da igreja que eu quero fazer parte, aquilo que hoje sou chamado a ser. Não me tornarei certamente um elemento realmente polêmico, soberbo e capaz de realmente de se ambientar com tudo, mas uma pessoa tal, intensamente unida a Jesus, tão compenetrada pelo seu humilde amor, o que nada temerei, nem sequer a reação daqueles que vieram a corrigir por amor. Pedir frequentemente ao longo do dia: venha o teu reino, é o segredo para alcançar a força espiritual de realmente o querer e procurá-lo numa atitude pessoal e de relação. O verdadeiro diálogo na igreja e nas nossas comunidades cristãs e religiosas precisa de um clima de liberdade. Cada um deve experimentar que lhe é possível manifestar as suas opiniões, o seu modo de ver. Este respeito pelas opiniões dos outros leva à compreensão recíproca, à aceitação do conselho e também de confrontar com simpatia as ideias, as propostas, os outros pontos de vista. É preciso participar do diálogo realmente desarmados. Não devemos pensar em vencer ou perder. A vitória deve pertencer à verdade e ao bem. Ninguém de nós tem a verdade no bolso. Ninguém de nós é infalível. Procuramos a verdade e, mais do que procurar, deixamos-nos conquistar por ela. O verdadeiro diálogo exclui realmente a intransigência de quem serve. De quem serve vencer se a minha opinião está errada. Nenhuma vantagem vem do erro. Eu vim para dominar ou para servir. Se estamos com Jesus, nós devemos servir Jesus. Quem é a verdade, escuta a minha voz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O verdadeiro diálogo comunitário deveria excluir também as acomodações, os compromissos. Eles indicam que ainda não cerramos fileiras pela verdade. É preciso estar sim apaixonados, apaixonadas, enamorados, enamoradas pela verdade, porque nós estamos namorados de Cristo verdade, conforme em João capítulo 14, versículo 17, porque como Deus é caridade, está lá em 1 João capítulo 4, versículo 16, Deus é verdade. Não importa de quem vem a verdade, não importa o meio, pode ser um jovem, um noviço. O Espírito sopra onde quer, conforme João capítulo 3, versículo 8, repito, o Espírito sopra onde quer. E o que quer, mas de certeza é Ele, a fonte última da verdade, como é a da caridade. O Espírito é verdade. 1 João capítulo 5, versículo 6. Invoquemos sim o Espírito e demos lugar ao Espírito nos nossos diálogos comunitários e experimentaremos os seus saborosos frutos, sinais do reino já presente aqui no meio de mim, de você, no meio de nós. A caridade, a paz, a alegria, a bondade, a benevolência, a mansidão, etc. e tal. Não só pessoalmente, mas também comunitariamente. Estamos convencidos de que a realidade escatológica dos novos céus e da nova terra, onde habita a justiça, conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, pode ser realmente uma realidade atual, antecipada, não só pessoalmente, mas também comunitariamente. Oração. Ó Senhor, disseste que nós escutamos e vivemos a Tua palavra. Conheceremos a verdade e que a verdade nos libertará, conforme João capítulo 8. Dai-nos hoje a graça de rezar e de viver a ardente súplica. Venha o Teu reino, ó Pai, que é a verdade e liberdade de Deus e do homem. Dai-nos a graça de rezar com tal perseverança,
que elas se tornem não só um desejo dos nossos corações, mas também coragem e também compromisso libertador da nossa nova ação e da nossa relação com quantos como nós são igreja peregrina rumo ao esplendores do reino. Amém. Contemplação, ó Pai. Recordai os principais títulos do vosso Pai Celeste ao vosso amor. Em primeiro lugar, Ele é vosso Pai. Será que encontra na natureza um título que dê mais direito a ser amado do que este? Ele é um modo eminente. É o Criador do nosso corpo, da nossa alma, é o autor da nossa união. É só dele que recebereis as vossas faculdades e as vossas qualidades naturais. Somente por ele que nós continuais a existir em cada instante. É ele que provê em cada instante as nossas necessidades, as nossas comodidades e mesmo aos nossos prazeres, porque vós não gozais de nenhum, mesmo contra a sua vontade, sem que seja ele que nos forneça os seus elementos. Poderia realmente retirar-vos tudo aquilo que vos deu, quando disso abusais para o ofender? É o vosso Pai, há um título mais excelente, ainda na ordem realmente sobrenatural, porque vos adaptou como seus filhos. É vosso Pai por graça, como é o Pai do nosso Senhor por natureza. Tornai-vos em Jesus o objeto da sua complacência. Estende até vós a ternura infinita que tem por ele. Esse benefício é tão grande que os anjos dele seriam invejosos se os pudessem ser. Todas as consequências dessa paternidade são outros tantos motivos de ainda mais amardes a Deus. Entrais por adoção na família de Deus. Sois incorporados nessa família da qual Jesus é o primogênito. Pertenceis à casa do vosso Pai, não na qualidade de servos, mas na qualidade de filhos, repito. Não na qualidade de servos, mas na qualidade de filhos. Jesus não faz distinção a este respeito entre vós e ele, como observais no Evangelho. Meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. João capítulo 20, versículo 17. Repete muitas vezes e vive hoje a palavra. Repete muitas vezes e vive hoje a palavra. Está lá em Lucas capítulo 11, versículo de 1 a 2, que diz: Pai, venha o teu reino. Repito, Pai, venha o teu reino. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde havia julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém, amém, assim seja. Louvado e adorado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e adorado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado e minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muito, muitíssimo você. O nosso poder está em nome do nosso Senhor, que fez os céus e a terra. Permaneceremos aqui unidos e sempre unidos em nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém, amém, amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.